Efésios capítulo 3, de 4 a 11. Pelo que, quando ledes, podeis compreender o meu discernimento do mistério de Cristo, o qual em outras gerações não foi dado a conhecer aos filhos dos homens, como agora foi revelado aos seus santos apóstolos e profetas no Espírito. A saber, que os gentios são co-herdeiros, membros do mesmo corpo e coparticipantes da promessa em Cristo Jesus, por meio do Evangelho, do qual fui constituído ministro, conforme o dom da graça de Deus, a mim concedida, segundo a força operante do seu poder. A mim, o menor de todos os santos, me foi dada esta graça de pregar aos gentios o evangelho das insondáveis riquezas de Cristo e manifestar qual seja a dispensação do mistério desde os séculos oculto em Deus, que criou todas as coisas, para que, pela Igreja, a multiforme sabedoria de Deus se torne conhecida agora dos principados e potestades nos lugares celestiais, segundo o eterno propósito que estabeleceu em Cristo Jesus, o nosso Senhor. São José dos Campos é uma cidade industrial, uma cidade marcada pela indústria. No Brasil, nós temos as duas maiores indústrias brasileiras são ligadas ao setor energético, a Petrobras, que é pública, ou majoritariamente pública, e a Vale, ambas ligadas ao setor energético. Mas boa parte da organização do trabalho na indústria começou a ser pensada na indústria automobilística. Um modelo muito conhecido foi o Fordismo, de Henry Ford, fundou a marca conhecida de automóveis, nas quais ele propunha uma linha de transmissão, uma linha de produção, perdão, e nessa linha de produção você precisava reproduzir em série um mesmo modelo, um mesmo produto. E a avaliação da qualidade naquela linha de produção se dá quando o produto que é reproduzido, ele tem a mesma característica do inicial, ou seja, o controle de qualidade da produção precisa impor o princípio de que o que se produz tenha a mesma qualidade, ou seja, idêntico ao original. E aí você tem, então, a organização de trabalho chamada Fordismo, que tem a ver um pouco também com o Taylorismo, não é? Que é a administração científica do trabalho, que difere um pouco do Toyotismo, ou japonês, ou just in time japonês, mas não vou entrar nisso. Mas, na linha de produção, com controle de qualidade, espera-se que o produto daquela linha seja igual e com idêntica qualidade. Mas a grande pergunta que nós vamos fazer é a seguinte: no reino de Cristo, nós devemos buscar ser igual em tudo, ou há diversidades que devem ser valorizadas? Como lidar no reino de Cristo com esse binômio, com esses dois conceitos? Unidade e diversidade. Uniformidade e variedade. Como lidar com isso? Nesse texto que você está diante de você, tem 4 palavras que eu quero destacar nesta manhã. A primeira é a palavra mistério, a segunda é a palavra gentios, a terceira é a palavra evangelho e a quarta é a palavra multiforme, ok? 4 palavras. Primeiro, essa palavra mistério, que está aí nos versos 4 a 5, ele diz assim:
Vocês agora podem compreender o discernimento do meu mistério, o qual em outras gerações não foi dado a conhecer aos filhos dos homens, mas que agora foi revelado. E aí você tem no verso 7, a mim, menor dos gentios, me foi dada esta graça de pregar aos gentios o evangelho das insondáveis riquezas de Cristo e manifestar qual seja a dispensação do mistério desde os séculos oculto em Deus. Essa palavra mistério aqui significa alguma coisa que antes estava oculta, que Deus ainda não havia revelado, mas que estava lá, e que agora, vindo à plenitude do tempo, na época de Cristo Jesus, agora foi revelado. Ou seja, alguma coisa que Deus agora, por assim dizer, tira o véu e revela. Exemplo, quando um dos correligionários de Napoleão encontrou aquela pedra egípcia, aquele monumento chamada de Pedra Roseta, estava ali uma grande inscrição, e essa pedra Roseta foi chave da arqueologia para que um homem chamado Champollion pudesse interpretar, decifrar é a melhor palavra, a antiga escrita dos egípcios chamada hieroglífica. Ou seja, ninguém tinha entendimento da antiga cultura egípcia, da língua egípcia, do idioma egípcio, porque aquilo estava enterrado pela poeira dos séculos. Entretanto, quando acharam esta pedra Roseta, esse especialista em linguística foi lá, debruçou-se sobre os hieroglíficos antigos e, acreditem, ele decifrou aquilo ali, e isto abriu ao mundo contemporâneo não apenas o entendimento da antiga língua dos egípcios, mas, de fato, de toda a cultura milenar dos egípcios, que estava, por assim dizer, envolvida em mistério, mas a partir de então foi revelada. Quando o apóstolo Paulo fala de mistério, aqui é nesse sentido. Ou seja, alguma coisa que estava lá e que Deus agora tira o véu e revela. E aí ele vai dizer, o qual em outras gerações não foi dado a conhecer aos filhos dos homens, como agora foi revelado. A palavra revelar vem de remover o véu. E esse mistério, ele vai dizer em segundo lugar, a nossa segunda palavra, tem a ver com os gentios. Gentios. E aqui nós vamos nos perguntar qual foi a razão de Deus haver escolhido Israel. Você já se perguntou por isso? Qual foi a razão de Deus haver escolhido Israel para receber tantos privilégios? O texto bíblico responde. Por exemplo, o profeta Isaías diz assim, o Senhor diz assim, tu és o meu servo, és Israel, por quem hei de ser glorificado. Ou seja, Deus escolheu Israel para que por meio de Israel pudesse ele ser glorificado. O mesmo diz o profeta Jeremias, para me serem por povo, e nome, e louvor, e glória. Então Israel foi escolhida para ser um instrumento para Deus ser glorificado. Mas aí tem os gentios. O que significa a palavra gentios? Você deve observar, em primeiro lugar, que essa palavra está sempre no plural, gentios. O que significa que está se referindo aos povos não judeus. Ou seja, por isso a expressão nos Salmos nações ou as gentes. Quando o israelita fala de quem não é judeu, ele fala das gentes, das nações. Isso tanto no conceito do hebraico do Antigo Testamento, quanto também do grego do Novo Testamento. São as gentes, as nações. O apóstolo fala, então, que esse mistério tinha a ver com os gentios. A saber, os gentios que antes estavam separados,
Agora, observem, eles são membros são co-herdeiros, diz o verso 6, membros do mesmo corpo e co-participantes da promessa em Cristo Jesus. Ou seja, os gentios agora devem ser considerados como parte, co-herdeiros, as nações. Agora você imagina o seguinte: se você fosse ao templo lá dos judeus em Jerusalém, eles tinham pátios. Pátios em que as mulheres judias podiam entrar, pátios em que apenas os homens podiam entrar, pátios em que os gentios podiam entrar, mas os gentios não podiam passar dali. Por quê? Porque havia um imenso muro e os gentios não podiam ir além daquele muro. E lá mesmo, dentro do templo, apenas os sacerdotes entravam, e num determinado lugar, apenas o sumo sacerdote entrava. Havia um muro da separação que impedia gentios de entrar em determinado lugar lá no templo. Mas agora o apóstolo Paulo está a dizer que, desde que Cristo morreu e o véu do templo foi rasgado, esse muro da separação foi derrubado e gentios e judeus fazem parte de um mesmo corpo e são todos parte de um mesmo, são herdeiros de um mesmo reino, da mesma promessa. Sabe o que havia antigamente? Você teve duas grandes propostas para lidar com os gentios. Imagina que agora os gentios começam a se converter. A primeira proposta que já está em curso pela época do Novo Testamento, dos apóstolos, é: já que esses gentios se converteram a Cristo, vamos torná-los judeus. Essa é a proposta chamada judaizante. Vamos fazer com que esses gentios sejam circuncidados e se tornem judeus. O Novo Testamento vai dizer isto é totalmente errado, e é para isso, aliás, que Paulo escreveu, por exemplo, a Epístola aos Gálatas, para mostrar que isso não é o Evangelho. A outra proposta que se tinha e se tem é: já que judeus e gentios são distintos, então os judeus e cristãos são distintos, os cristãos não precisam se tornar judeus para serem abençoados e os judeus não têm que se tornar cristãos. Ou seja, os judeus não têm que se tornar cristãos. Aí o apóstolo Paulo traz uma terceira palavra, que é a palavra evangelho. Está nesse texto. Versos de 6 a 8. A saber que os gentios são co-herdeiros, membros do mesmo corpo e co-participantes da promessa em Cristo Jesus por meio do evangelho, do qual fui constituído ministro, o dom da graça de Deus a mim concedida, segundo a força operante do seu poder. A mim, o menor de todos os santos, me foi dada esta graça de pregar aos gentios o evangelho das insondáveis riquezas de Cristo. Ou seja, o apóstolo vai dizer: só tem, em rigor, um evangelho, e ele é para gentios, e ele é para judeus, é um só o evangelho. Esse é o seu argumento em Gálatas, mas esse é seu argumento principalmente na Epístola aos Romanos, a saber, fazer uma apresentação clara desse evangelho. Um só evangelho para judeus e gentios, e de fato, no final das contas, um povo, sendo que os gentios são, por assim dizer, enxertados naquela oliveira de crentes judeus que criam em Cristo. Aí o apóstolo vai dizer: ele aboliu a separação, ele reconciliou em ambos, diz capítulo 3, verso 16, por intermédio da cruz, destruindo a inimizade. E ele vai dizer: vocês gentios já não são estrangeiros e peregrinos, mas vocês são concidadãos dos santos, são família de Deus. Então você agora imagina, você tem o povo judeu
escolhido para glorificar a Deus. O mistério que o apóstolo Paulo diz que agora é revelado é que judeus e gentios fazem parte de um mesmo corpo, que não há mais aquele muro, aquela parede da separação. E isto é por causa do evangelho e que, agora lembremos, você tem os judeus e o que você tinha? Um mar de gentios. Um mar. Gentios de todos os idiomas, de todas as línguas, de todas as cores, de todas as culturas, gentios asiáticos, gentios africanos, gentios indo-europeus, gentios nórdicos, gentios ameríndios, uma quantidade imensa de gentios, um mar de gentios. E o apóstolo Paulo diz agora que toda esta quantidade imensa de gentios que se convertem, toda esta quantidade imensa de formas, de culturas, de padrões, trazem algo importante, que é a quarta palavra nossa, a multiforme. O que é uma coisa multiforme? É uma coisa em múltiplas formas. Está aí no verso 10. Primeira palavra, depois vamos tentar explicar isso daí. Uma coisa assim, multiforme aqui, a palavra que está na língua original, é como se fosse uma quantidade imensa de cores, ok? Polipoikilos, muitas cores. Poli é muitas cores. E agora está a dizer que as nações gentias, elas compartilham da essência da promessa feita a Abraão. E que esta unidade, ou seja, essa quantidade inumerável de diversidade unida no Evangelho em Cristo, manifesta a sabedoria de Deus. É isso que se diz no verso 11, verso 10, para que a multiforme sabedoria de Deus se torne conhecida agora dos principados e potestades nos lugares celestiais. Ou seja, está a dizer o apóstolo Paulo que o fato de agora você ter essa universalidade de pessoas, de culturas reunidas em um único corpo, em um único evangelho, em um único Cristo, isto manifesta, não apenas isto glorifica, isto exalta a multiforme sabedoria de Deus. Ou seja, uma sabedoria que excede formas restritas, uma sabedoria que excede apenas categorias por demais limitadas. É uma sabedoria multiforme que tem variadas cores. O que isso diz para nós? Isso diz para nós que no reino de Cristo, exemplificado o reino no domínio de Cristo sobre a igreja, nós temos uma unidade extraordinária. Ou seja, na igreja, somos todos cidadãos de Deus, um único templo, para a habitação de Deus no Espírito, uma família, todos se submetem à vontade do Rei, que é Cristo, todos fazem a vontade do Pai, ou para usar uma linguagem do apóstolo Paulo, temos um só Deus, temos um só Senhor e mediador, temos um só Espírito, temos uma só fé, temos um só batismo, temos um só povo justificado, temos um só amor. Temos uma só fé. Aliás, que coisa extraordinária são os nossos credos e confissões de fé, que mostram a nossa unidade em convicções, em afirmações essenciais da verdade de Cristo. Então, nós temos, em primeiro lugar, uma unidade extraordinária.
Mas nós também temos uma extraordinária diversidade. Todos, muitas cores, multiforme, gentios, judeus. Você lembra que no Pentecoste a gente teve unidade e diversidade? Um só Espírito, um só povo, todos unidos, mas é interessante. Como estavam em Jerusalém povos de todos os lugares, judeus de todos os lugares, que falavam naqueles lugares as línguas mais diferentes. Observem isto. Quando Deus entendeu que a palavra deveria chegar àqueles povos, a palavra chegou no idioma daquelas pessoas. Ou seja, no idioma materno daquelas pessoas. Partos, mesopotâmios, sírios, egípcios, ou seja, as pessoas das mais diferentes regiões ouviram das grandezas de Deus no seu próprio idioma. Isto é, Deus exaltando, magnificando a sua sabedoria multiforme. Dá para entender? Ou seja, nessa diversidade, que ao mesmo tempo una, Deus exalta e magnifica a sua sabedoria. Nessa unidade, nessa diversidade em nossos cultos, em nossa igreja, nossa obra missionária, na grande multidão de brancos, negros, vermelhos, amarelos, louros, morenos, pardos, de todas as culturas. Isso é a igreja, unidos, quebrando as inimizades, quebrando as glórias deste mundo, as divisões deste mundo, manifestando a glória da cruz, ou seja, quebrando os estratos econômicos e sociais que prevalecem nesse mundo. Isto glorifica a sabedoria da graça de Deus e do Evangelho de Cristo Jesus. É isto. Manifestando a um mundo onde prevalece o orgulho, o ódio e a separação. A igreja manifesta os frutos da cruz, onde o precioso sangue de Cristo foi derramado. Isso mostra para nós, irmãos, a importância da igreja chegar e ser igreja numa ampla diversidade de lugares e contextos. Se você for ao Novo Testamento, você tem a palavra igreja em dois sentidos. Para descrever um todo, uma igreja toda, de todos os tempos, uma igreja que envolve as pessoas crentes de todas as épocas, de todos os lugares. Mas não é esta a maneira principal que a palavra igreja aparece no Novo Testamento. A palavra igreja aparece no Novo Testamento, sobretudo, para descrever comunidades locais. Comunidades locais que se reúnem, se congregam e celebram o seu culto e fazem a obra de Deus em comunidades locais. Procurem a palavra igreja no Novo Testamento e você perceberá que é esta a ênfase que o Novo Testamento oferece: comunidades locais. Claro, hoje a gente tem megas igrejas. O conceito de mega igreja no Ocidente são igrejas, o instituto lá que definiu esse conceito mega igreja, ou mega church em inglês, são igrejas com mais de 2.000 frequentadores no domingo. O que são mega igrejas na definição hoje que se tem corrente é igrejas que reúnem dominicalmente mais de 2.000 pessoas regularmente ali, não é? Tem muito a dizer sobre isso, mas o tempo não permite. Mas queria dizer que não é esta a característica das mega-igrejas, a maioria do cristianismo no Ocidente.
Aliás, nem é a maioria do cristianismo americano. A grande massa de irmãos cristãos no Ocidente, inclusive nos Estados Unidos da América, onde estão as mega igrejas do Ocidente, são igrejas menores, que vão aí dos seus 30 a seus 500 membros. A igreja até 100 membros é a grande maioria delas. Essa é que é a realidade. Podem procurar, por exemplo, o Instituto Barna, em que esses dados são claramente manifestos. E há uma sabedoria nisso. Sabe por quê, irmãos? Porque no final das contas, eu poderia trazer aqui algumas sugestões da história da igreja, mas no final das contas, os organismos que mais sobrevivem, que melhor se adaptam, são os organismos mais simples. Preste atenção nisso. Os dinossauros já estão extintos. Tem aquele filme, como chama? Jurassic Park, mas aquilo ali, por enquanto, é só uma ficção, tá bom? Ok. Os dinossauros estão extintos. Os mastodontes estão extintos. Os mamutes estão extintos. Agora, vírus e bactérias estão cada vez mais fortes e infectantes. Deu para entender? Porque o organismo mais simples se adapta e sobrevive melhor. Olha a história medieval e você vai observar isso. Na Rússia e na China, quando o cristianismo passou a ser perseguido, na Rússia, na União Soviética, só para que você tenha ideia, Stalin foi lá e bombardeou igrejas estabelecidas, torres, igrejas inteiras. Sabe o que sobreviveu na União Soviética? Foram as igrejas que conseguiram ser simples e adaptáveis, e não oficiais, e não tuteladas pelo Estado. Se você for à China hoje, você tem igrejas oficiais. Você quer saber onde está a grande força pujante do cristianismo chinês hoje? São igrejas que se reúnem ali dinamicamente, pregando o evangelho, celebrando as ordenanças, os sacramentos, celebrando Cristo, ouvindo a exposição da Escritura com capacidade de adaptação naquela cultura que, aliás, persegue o cristianismo ostensivamente. Eu queria agora chamar um pouquinho nessa fase final minha aqui, para a nossa evangelização em São José dos Campos. Vamos lá. Vou tentar trazer alguns números, não porque eu entenda que números sejam a única variável, mas porque números podem refletir. Aliás, há uma forma bíblica em que números são considerados. Não tenho como desenvolver isso, mas há uma abordagem bíblica para a gente trazer essa questão dos números. Mas eu traria agora por quê? Porque números podem descrever um pouco do nosso esforço. E para ser bem prático, eu vou tentar trazer experiências com as quais eu tenho tido algum contato. E eu vou começar com o município onde eu nasci, lá no centro-norte fluminense, que é o município grandioso, o município de São Fidélis, cuja área é menor do que São José dos Campos, a área geográfica, a área de extensão territorial é menor do que São José dos Campos. Ou seja, São José dos Campos é territorialmente maior do que o município em que eu nasci, mais do que 71.314 metros quadrados. Vamos agora pensar, ok, falei de áreas, aqui é muito maior. Agora vamos falar de população. Vamos falar de população.
A população de São Fidélis ostenta o número magnífico de 39.989 habitantes, de acordo com o censo de 2022. Ou seja, a cidade em que eu nasci tem menos de 40 mil habitantes. Sabe, a população de São José, pelo mesmo censo, é 697.428 habitantes. Ou seja, a população de São José dos Campos dá quase 18 vezes a população do município em que eu nasci. Agora vejam a evangelização que nós estamos realizando aqui neste município. Lá no município que eu nasci, uma igreja de interior. Aí vocês falavam, interior como, pastor Gilson? Interior como Monteiro Lobato? Não, menor. Interior era uma vilazinha. Uma igreja fundada em 1912, uma única igreja fundada em 1912, um único pastor visitando aquele interior no lombo do cavalo, batizando as pessoas, não num batistério como esse, batizando as pessoas num ribeiro que ficava atrás do templo da igreja, ali onde foi batizado meu avô, minha avó, foi batizado meu pai, os irmãos dele. Ok, ali, sabe quantas pessoas essa única igreja, esse único pastor, aliás, não, esse único pastor batizou? Mais de 5.000 pessoas. Aí você fala, pastor, mas esses números não dizem. Okay, se você falar que esses números não fazem algum significado, fazem sim. Inclusive, eu estou aqui pastoreando vocês por conta da semeadura lá daquela igreja da qual fizeram parte os meus bisavós. A ponto dele ter batizado por ano quase 95 pessoas, todos os anos, no interior. Você sabe, no município de São Fidélis, quantas igrejas batistas tem? E esses são dados que eu peguei com meu colega ontem, pastor lá naquela cidade. Sabe quantas igrejas tem? Eles têm 30 igrejas batistas. 30. E mais 3 na associação que fazem parte de municípios vizinhos, mas que estão em regiões limítrofes. E nessas 33 igrejas não se incluem as igrejas batistas carismáticas ou reformadas. 48.000 habitantes. Você sabe quantas igrejas batistas nós temos em São José dos Campos? Depois você pega o Google Maps e vai lá e digita assim, batistas, no município inteiro. Você vai ficar chocado. Há bairros inteiros, há regiões inteiras, sem a presença de uma única igreja. Aí você vai falar assim, pastor, mas aí, o senhor comparou o município lá? Ok, tá bom. Então vamos comparar com o maior município daquela região, que foi o município em que a minha esposa nasceu e no qual vivi 20 anos. E comecei meu pastorado lá. Campos. São José dos Campos tem 600, quase 700 mil habitantes. Mesmo censo diz para Campos 480 e poucos mil habitantes. Ou seja, São José dos Campos é 214 mil habitantes a mais do que o município de Campos, onde eu comecei a pastorear. Em 1987, quando eu era presidente daquela associação lá, e depois me tornei secretário de campo, aquela cidade tinha 49 igrejas. Eu posso dizer que preguei em todas elas e presidi algumas delas. E algumas delas, aliás, ajudei na plantação. 49 igrejas. Vocês querem saber quantas igrejas tem hoje? Isso, dados de ontem, que também recebi de um colega e de uma irmã de lá. São 120 igrejas batistas, não incluídas as igrejas batistas renovadas ou independentes. A maior delas, a única mega church daquela cidade, tem 4.400 membros. A menor tem 18 membros, que, aliás, divide o pastor com outras igrejas menores.
que aliás está na zona rural, onde há muitas evasões, mas a igreja tem patrimônio. E a mega church daquela cidade, observa, ela tem algo interessante. Você observou, ela tem aí 19% do total de membros daquela cidade. Ela falou ontem assim para mim, hoje temos 23.436 membros só nas igrejas batistas. Vejam agora como está a nossa estratégia de evangelização, de presença de igrejas batistas no município de São José dos Campos. Aí você fala, ok, mas está bom, a nossa igreja é uma igreja aqui menor, ainda está se plantando, como todos sabem, a nossa igreja ainda tem um processo de autoplantação. Aí você vai falar assim, ok, mas é uma única igreja, então vamos pegar uma única igreja. Então vou pegar a igreja do meu irmão, que aliás vai estar aqui no mês de setembro falando no meu jubileu de prata. A igreja do meu irmão, que tem 120 anos, ok, que é uma igreja batista. Sabe quantas igrejas, filhas a igreja dele tem? 32 filhas. Sabe quantas netas? Igrejas netas? 33 igrejas netas. Sabe quantas bisnetas? 15 igrejas bisnetas. Sabe quantas igrejas trinetas? 6 igrejas trisnetas. Sabe quantas igrejas nasceram daquela igreja? 86 igrejas daquela única igreja. De gente pobre, de gente da região oeste do Rio de Janeiro. Uma única igreja, espalhando o evangelho para todos os lados. Agora observem a realidade da evangelização aqui em São José dos Campos. Onde estamos? O que estamos fazendo? Onde estamos investindo? Custos operacionais altíssimos e não estamos plantando a presença do evangelho nas diversas comunidades, em bairros desta cidade imensa e rica e próspera. Aí você vai dizer, então a igreja plantou e diminuiu. A igreja do meu irmão hoje tem 3.071 membros. Ok, é uma mega igreja, mas o que eu estou querendo mostrar? Que é possível uma igreja se multiplicar e também crescer. Precisa trabalhar, e precisa orar, e precisa esforço, e precisa empenho. O que está acontecendo aqui na nossa igreja, aqui na nossa cidade? Bairros inteiros. Graças a Deus temos células ou pequenos grupos que entram nessas comunidades, senão estaríamos sem presença nenhuma. No lugar em que o metro quadrado é altíssimo. O pastoreio é altamente centralizado, uniformizado, não é multiforme, é apenas um jeito pastoral altamente centralizado. Eu nem vou falar aqui da realidade da membresia, da qualidade do culto, da doutrina, da disciplina, não vou falar sobre isso. Criando uma cultura para os pastores jovens, reproduzindo modelos pastorais absolutamente centrados em performances. Pastores que são mais ou menos como aqueles carros da linha de produção fordista, todos idênticos, altamente centralizados. Então, os irmãos querem saber uma das grandes necessidades das igrejas batistas na nossa cidade? Eu vou dizer claramente. Aliás, eu diria que é uma das grandes necessidades das igrejas batistas hoje, em nosso contexto brasileiro, é a seguinte: pessoas, especialmente líderes, que sejam ao mesmo tempo pessoas que tenham visão, que sejam empreendedoras, que sejam abnegadas, que dependam do Senhor, que sejam capazes de colocar das suas energias, dos seus recursos, que sejam abnegadas, porque nós estamos a viver uma época de cristãos
pouco abnegados. Esta que é a realidade. Os nossos esforços em prol do reino de Cristo têm sido muito tímidos, pequenos. E o modelo de pastoreio? Sabe, nós temos tradicionalmente 4 tipos de pastoreios assim. O primeiro é aquele pastor solista. Fala da música. O que é um solista? É que pega o microfone e faz um solo, que é o modelo do pároco, não é? O pároco faz tudo, ele registra, ele faz aquilo outro, ele visita, ele dirige os ofícios, ele é o pároco. Esse é o modelo do pastor solista. Nós temos o modelo do pastor solista dos anos 50, que é aquele pastor que está no microfone, mas tem atrás o pessoal fazendo back. Já viu aquele back vocal? Não é? Ele está ali no microfone e atrás tem aquele grupo lá fazendo um back. Ok? Então nós temos esse segundo modelo. Nós temos um terceiro modelo, que é dos pastores que são maestros de orquestra, que fazem microgerenciamento, assim. Precisam conduzir tudo, ver tudo, ali, cá. Esse é um modelo que está aí, o modelo dos CEOs, dos executivos, tudo. Mas vocês sabem qual é o modelo de pastoreio que eu considero mais assim, mais bíblico? Que eu considero o modelo de pastoreio do futuro? É o modelo de pastoreio daquele que conduz uma banda de jazz. Que na banda de jazz não dá para você ficar microgerenciando. Você precisa dizer as linhas gerais, mas aí vem um rapaz do contrabaixo, faz lá um solo, dá uma caprichada aqui, o outro lá faz aquilo outro, o outro do sopro faz uma performance, tem ali uma atividade, faz uma coisa, faz um floreio. A única coisa que o líder jazz fala, está fora, muito fora, mas ele não inibe as potencialidades. Ele alarga, ele multiplica. Irmãos, igrejas que ficarem nos modelos paroquiais, nos modelos de pastores solistas, nos modelos de pastores que sejam CEOs, maestros de orquestra, essas igrejas não estão preparadas para o futuro. Igrejas que estão preparadas para o futuro são aquelas de pastoreios setorizados, em que pessoas, cada qual ali exerce a sua atividade, a sua área, a sua especialidade, o seu investimento. Há uma unidade, mas há uma diversidade. Modelos absolutamente concentracionistas, unidos, não exploram as múltiplas possibilidades da unidade e da diversidade e, por consequência, a sabedoria de Deus multiforme não é devidamente exaltada. Quem está hoje exaltando a diversidade e multiplicidade na nossa região são irmãos pentecostais, que conseguiram inserir as suas igrejas em todas as comunidades, desde os bairros mais prósperos até aquelas comunidades mais simples, eles se fazem presentes ali. Eu preciso terminar. Quando você vai para o livro de Apocalipse, tem algo extraordinário acontecendo ali. O Senhor mostra visões a João. E uma delas, João diz assim, está lá no capítulo 7 de Apocalipse. João diz que é uma multidão que ninguém podia contar. Inumerável. Uma multidão. Agora observe. Observe. É uma multidão. E mais, eles estão vestidos de linho branco,
Ou seja, eles têm todos uma única justiça em Cristo, porque a vestimenta na Escritura é símbolo de justiça. É uma única justiça. Todos eles trazem palmas nas suas mãos. Todos eles cantam um só cântico. Todos eles louvam o mesmo Deus e o mesmo Cordeiro. Todos. Mas há algo. É uma unidade extraordinária. Mas é também uma diversidade extraordinária. Sabe por quê? Porque o texto diz assim: uma multidão que ninguém podia enumerar, de todas as nações. Essa palavra nações aqui é de onde se deriva a ideia de gentios. Gentios. Todas as gentes de todas as nações, de todas as tribos, povos, línguas. Isto é a exaltação da multiforme sabedoria de Deus. Essa multiforme graça, essa riqueza da diversidade cultural no reino de Cristo, manifestada agora pela igreja, ela glorifica a sabedoria de Deus. Ou seja, irmãos, Cristo é glorificado tanto nessa magnífica unidade, como também nesta extraordinária diversidade. E essas duas coisas se mantendo juntas, manifesta a multiforme sabedoria de Deus. Que o Senhor nos abençoe. Nosso Deus, ajuda-nos para termos uma visão mais ampla do teu reino, mais rica, mais generosa, mais abnegada. Que como igreja nós levantemos os nossos olhos para ver as necessidades, especialmente aquelas que dizem respeito à evangelização, à obra de proclamação do Evangelho de Cristo nesta grande cidade em que estamos inseridos, em Cristo Jesus. Amém.